Glória a Deus. Graças e paz, minha gente. Amém? Vamos trocar uma ideia aqui hoje. Eu vim para bater um papo contigo, para conversar sobre algumas coisas que estão no meu coração e que eu acho que seja importante para esse momento aqui que a gente está vivendo. Então eu quero gravar toda a nossa conversa. Vai ser uma alegria, é uma alegria muito grande receber vocês aqui. Aos sobrinhos do Jairo, sejam bem-vindos, Deus lhe bendiga. Viu? Só isso que eu sei também. E que a gente possa entender o que o Espírito Santo quer falar com a gente aqui. Eu não quero perder muito tempo, não. Eu quero começar meu papo com você. Desde o dia que eu recebi o convite de estar falando aqui nessa noite, eu queria que Deus ele me dirigisse de uma maneira objetiva, prática, e que você pensasse sobre tudo aquilo que a gente vai ouvir aqui. Eu me converti com 15 anos, como muitos já sabem. Quem não sabe a minha história, me converti com 15 anos. Me entreguei a Cristo com 15 anos. E desde que me entreguei a Cristo, eu estou trabalhando na igreja. Eu sou um igrejeiro. Né? Eu sempre amei a igreja, sempre gostei de estar na igreja e eu cresci. Dos 15 anos aos 50, eu cresci dentro da igreja. E eu amo a igreja. Eu sou pastor desde os 30 anos. Desde 30 anos sou pastor. Há 20 anos pastoreio. E desde os 15 trabalhei como obreiro. Liderei jovens. Fui professor de escola bíblica. Fui um ajudante geral no reino de Deus. Fiz de tudo. Acho que eu só não dei aula para criança. E para adolescente sim. Para criança não. Porque não era meu dom. Não era a minha área. Eu não conseguia entreter crianças. Então não era o meu dom. Eu estou querendo entender se eu já consigo entreter adulto. Eu estou tentando entender isso. Não sei se eu ainda consegui fazer isso exatamente. Mas você sabe que em todo o meu viver, eu louvo a Deus pela escola que eu tive. Eu louvo a Deus pela observação que Deus me fez fazer em todo o tempo que eu estava caminhando. Deus me fez um observador. Eu observo muitas coisas. E acredito que por eu observar, eu vim aprendendo algumas coisas na minha vida. Muito daquilo que eu vou falar com você aqui hoje, muito disso, tem a ver com uma pessoa que me procurou há uns 15, 20 dias atrás. E ela falou assim para mim: pastor, o diabo está me destruindo. Olha a conversa, o diabo está me destruindo. Aí eu quis ouvir a pessoa, é claro. É a compreensão que ela tem. E ela disse: o diabo está me destruindo. E aí eu disse a ela, eu a ouvi, e depois de ouvir, eu comecei então a conversar com ela sobre a vida dela. Mas na verdade a minha vontade era dizer para ela que não era o diabo que estava destruindo a vida dela, não. Eu a conhecia, eu conhecia a sua história, eu conhecia as suas escolhas. Eu conhecia tudo aquilo que aquela moça vinha vivendo. Eu conhecia porque ela era amiga de muitos anos. E na grande verdade, a gente sabe que existe uma visão religiosa chamado maniqueísmo, né? Que diz que o diabo, ele é a origem de todo mal é o diabo e a origem de todo bem é Deus. Então todo mal que acontece para o ser humano é o diabo, e todo bem que acontece para o ser humano é Deus, segundo eles. E muito dessa visão está no meio evangélico, está no meio da igreja. Por quê? Porque a maioria atribui tudo ao diabo. A grande maioria atribui tudo ao diabo. Tudo que é ruim é o diabo, e tudo que é bom é Deus. Ou seja, parece-me que nós não temos responsabilidades. E esse é o grande X da questão. Tanto o diabo como Deus, eles precisam de cooperação. Jesus disse em João 10:10, o diabo mata, o diabo rouba e o diabo destrói. E Jesus disse também, mas eu vim
para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então, segundo alguns, se tudo está dando errado, é o diabo. E aí a pessoa recorre a Deus, porque está tudo errado. Ela precisa buscar Deus para mudar a vida dela. Ela precisa buscar Deus para alcançar os objetivos dela. E muitas pessoas baseiam o seu relacionamento com Deus naquilo que Deus vai fazer por ela, e só isso. O relacionamento de muitos com Deus é esse relacionamento interesseiro. É aquele relacionamento, ó, se você fizer alguma coisa por mim, quem sabe eu vou te servir. Se o Senhor fizer alguma coisa por mim. E eu vi isso, realmente eu vi isso acontecer no decorrer da minha caminhada cristã. Eu vi muita gente abrindo mão da fé. Eu vi muita gente frustrada com Deus e com as coisas de Deus, porque as coisas não aconteciam exatamente como ela queria. E ela queria um relacionamento daquele tipo, me dá e me dá, eu quero. E era mimada e birrada. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que é só o diabo que destrói a vida de uma pessoa? O que você acha? Você acha que é só o diabo que destrói a vida de uma pessoa? Não precisa me responder, não pensa? Eu vou responder para vocês. Claro que não. E eu faço uma outra pergunta. Deus abençoa as pessoas. Deus faz tudo pelas pessoas? Eu vou responder também. Claro que não. Então a gente precisa unir a fé com a inteligência. Deus nos deu inteligência. E é teologicamente correto o que eu estou dizendo aqui para você hoje. É teologicamente correto. Tanto Deus quanto o diabo precisam de uma parceria para executar o seu trabalho. É por isso que Deus chama, Deus restaura e Deus envia pessoas. Deus chama primeiro, depois Deus restaura e depois Deus envia. É assim que Deus faz. Ele chama você, Ele transforma você e Ele envia você. Envia para quê? Para você ser um mensageiro, para você ser o quê? Um porta-voz do reino de Deus. Então Ele faz isso. Então Satanás, Jesus disse, ele rouba, mata e destrói. Jesus vem para dar vida e abundância. Se Satanás quer destruir a vida dos homens, então quer dizer que Deus quer reconstruir a vida dos homens. Agora, o Senhor Jesus, Ele reconstrói a vida da pessoa a partir daquilo que a gente obedece, a partir daquilo que a gente pratica, a partir daquilo que Ele ensina e a gente vive. O diabo também destrói a vida do ser humano a partir das escolhas erradas que esse ser humano vai fazendo. Eu tenho o costume de dizer que o diabo apresenta o prato dele na sua frente, e aí você faz a sua escolha, aí você decide. Mas uma das coisas que eu tenho entendido é que Ele quer destruir as coisas, Deus quer reconstruir as coisas, Deus quer reconstruir a vida do ser humano. Mas a Bíblia fala, e quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que essa nossa maneira de pensar, ela é fundamental para o nosso sucesso. Eu nunca entrei em crise na minha vida. Eu nunca tive crise na minha vida. Crise que eu falo, crise de não saber o que está acontecendo. Eu nunca tive isso. Sabe por que eu nunca tive crise do que estava acontecendo na minha vida? Porque eu entendia que tudo que acontecia na minha vida era responsabilidade minha. Responsabilidade em que sentido, pastor? Responsabilidade no sentido de estar executando algo que Deus me mandou fazer, ou de não estar executando algo que Ele me pediu para fazer. Porque Deus, Ele não pede para a gente fazer coisas só pelo interesse dEle. Há muitas coisas que Deus pede para a gente fazer porque vai ser bom para a gente. Deus não está interessado só no bem-estar dEle em relação a nós. Ele está interessado no nosso bem-estar em relação a Ele. Então Deus está interessado nisso. E eu quero conversar e falar com você hoje sobre isso. O diabo mata sem tirar a vida das pessoas. O diabo tem matado muita gente sem tirar a vida delas.
Muitas pessoas não têm mais vida e elas estão se enganando. Elas não têm mais vida. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com você hoje. Eu quero que você pense comigo. Porque ele não precisa, e seria, eu falo que uma das maiores vitórias que Satanás pode ter é alguém não acreditar na existência dele. Ele é existente. Ele tentou destruir minha vida muitas vezes. Ele não veio, apareceu para mim com aquele jeito. Não, ele aparece em oportunidades que aparecem, em situações tentadoras. Ele aparece com situações onde você vai romper com todos os princípios que você aprendeu. Porque a gente aprende princípio dentro de casa. A gente não aprende princípio na igreja. A gente aprende princípio dentro de casa. A minha mãe sempre me educou e me educou muito bem. A minha mãe me educou muito bem. E a educação da minha mãe pesou muito na minha vida. Porque a mãe estava mais perto, meu pai trabalhava fora. E a educação que a minha mãe me deu pesou na minha vida. Sabe por quê? Porque diante de circunstâncias que eu poderia ter comprometido a minha vida, o conselho da minha mãe ficava latente na minha consciência. Não, olha o que a sua mãe falou, olha o que a sua mãe disse, olha o que a sua mãe, olha o que a sua mãe, olha o que a sua mãe. E isso foi latente na minha vida. Quando eu vim para a igreja, quando eu assumi esse compromisso com Jesus e vim a viver em igreja, a ter comunhão com a igreja, a ser igreja, isso só se fortaleceu em mim. E eu fui então me guardando. Agora, foi todo mundo que agiu assim? Não. Foram todos os meus amigos e irmãos. Eu tenho gente aqui, o Zilton é meu amigo desde juventude de igreja. A Neuma hoje é minha esposa, mas era minha amiga desde juventude de igreja. E aí a gente começou a namorar e casou. Então a gente veio crescendo dentro da igreja. A gente veio passando pelas fases da juventude dentro da igreja. E é uma turminha também que eu sei que escolheu certo. Era uma moçada comprometida com Deus. E é sobre isso que eu quero dizer hoje. O diabo quer roubar a gente. E o diabo não precisa matar a gente para roubar a gente. Ele rouba a gente em vida. Ele está roubando um monte de gente. Ele está roubando um monte de pessoas. E eu olho isso com muita tristeza. Essa moça mesmo que me procurou e que disse: pastor, a minha vida está um inferno. Pastor, há anos que a minha vida está um inferno. Ela namorava um rapaz, para você entender a história. Ela namorava um rapaz, ela casou com um rapaz. E ela está vivendo um inferno com esse rapaz. Vivendo o inferno. Ela casou, tal, alegria, bom, casei, que alegria, tal. Mas para viver com um cara é osso. E como eu conheci um pouco da história dela, sabe quando que ela começou errado? Quando ela começou a namorar aquele cara. Ela começou a viver esse problema lá namorando aquele rapaz. Era um rapaz que xingava todo mundo. Xingava o cachorro, xingava a mãe, xingava o pai, xingava ela. Você acha que um cara desse vai ser um bom esposo? Nem aqui, nem na China. Acho que o cara passa pela cruz. E aí ele dê provas ainda de transformação. Mas eu não... E ela falou, o diabo, eu estava louquinho para falar para ela: o diabo da sua vida é você. Porque você se autodestruiu. Você não usou sua inteligência. Você não usou sua cabeça. Você não usou o que de mais precioso Deus te deu. Deus te deu inteligência. Deus te fez um ser inteligente. Tem gente inteligente aqui hoje? Olha aí, tem gente inteligente aqui, eu sei disso. Gente que pensa. Então, muitas pessoas não têm mais vida e vão se enganando. E eu, para falar sobre isso que eu quero falar com você, eu quero me basear na vida, sabe de quem? Na vida do Pedro. Eu não vou pedir para você ler o texto comigo não, porque o texto pode ser grande, mas se você quiser abrir a sua Bíblia em Lucas 22, você deixa aberto. Lucas 22, pode ser na sua Bíblia, no seu celular, enfim, no seu iPad. Não fica no 3G, não fica em nada agora, fica só na Bíblia. Não fica passando mensagem, bota no modo avião aí, põe na sua Bíblia. Então vamos lá.
Qual é a primeira coisa, pastor, que o diabo quer destruir na nossa vida? O diabo quer destruir na sua vida a possibilidade de comunhão. A primeira coisa que o diabo quer destruir na sua vida é a possibilidade de comunhão. Lucas 22, verso 45 ao 46. A Bíblia diz assim, ó, só para você entender. Ali Jesus estava prestes a ir para o Getsemane, a ir para a cruz, e muitas coisas foram acontecendo. Quando você vê os textos aí. E uma delas, ele se volta para Pedro, ele diz para Pedro: Pedro, olha, vocês vão se escandalizar de mim. E ele está falando com os discípulos. Aí Pedro diz para ele: Senhor, todos aqui podem se escandalizar de ti, eu não vou me escandalizar não. E aí Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou: não, comigo não, Senhor, eu jamais farei isso contigo. Jamais faria isso contigo. E aí Jesus vai para o Getsemane. Jesus leva Pedro, Tiago e João com ele, que eram os 3 que iam para Jesus em todo lugar que ele ia. Jesus sempre levava esses 3 caras, Pedro, Tiago e João. Ele leva Pedro, Tiago e João. E aí, verso 45 ao 46 diz assim: Jesus está no Getsemane, Jesus está orando, Jesus está agoniando, Jesus vai para o lugar, Jesus ora e Jesus clama. E aí Jesus volta aos discípulos depois de ter orado. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eles estavam dormindo na hora da oração. Quem dorme na hora da oração entra em tentação. Quem dorme na hora da oração entra em tentação. Aqueles que dormem nessa hora, aqueles que estão dormindo nessa hora, entrarão em tentação. Mas eu quero entender pela experiência de Pedro. Pedro estava sendo roubado. Sabe por quê? Porque Pedro uma hora estava sendo usado por Deus. Lembra quando Pedro chegou para Jesus e ele falou assim: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Aí Jesus diz: olha Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que revelou isso para você. Daqui a pouco Pedro, o mesmo Pedro está dizendo assim: Jesus, por que você vai morrer na cruz? Para com isso. E aí Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro não estava endemoniado, Pedro estava dando lugar ao diabo. Pedro uma hora estava falando que era de Deus, o que era santo, o que era bacana pra caramba, o que o Senhor Jesus queria. Daqui a pouco Pedro está com a sua boca envolto falando daquilo que não era de Deus, era do diabo. E Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás. Então, quando eu penso que Pedro está sendo roubado, muitos também têm sido roubados hoje. O diabo estava roubando esse tempo por causa da tristeza. Havia uma tristeza no coração dos discípulos, e aquela tristeza estava roubando essa oportunidade de estarem tendo comunhão com Jesus através da oração, comunhão com Deus através da oração. Ter comunhão. Quando eu penso em comunhão, eu penso em você glorificar a Deus com o seu corpo, com a sua vida, porque a sua vida, o seu corpo, ela precisa ser usada para a glória de Deus. De você usar a sua vida para a glória de Deus. Quando eu olho para trás, gente, quando eu vejo o meu histórico de vida, eu percebo que eu consegui caminhar dessa maneira, através das escolhas que eu vim fazendo. Porque há muita gente que vive só na carne. Ele vive só nas suas vontades, ele vive só nos seus desejos, ele vive só naquilo que ele quer, naquilo que ele pensa, naquilo que ele acha. Ele não deixa o evangelho confrontá-lo, ele não deixa o evangelho de alguma maneira fazer com que ele renuncie, com que ele abnegue-se, com que ele tome a sua cruz e siga Jesus. Quando eu penso em comunhão, eu penso em comunhão nesse sentido, porque a comunhão me faz glorificar a Deus. Se eu estou em comunhão, se eu estou na presença de Deus, então eu vou glorificá-lo. E a Bíblia fala que aqueles que estão na carne não podem glorificar a Deus. Não podem. O diabo quer roubar sua comunhão. O diabo não quer tirar as coisas de você. Você sabe que muita gente pensa que o diabo quer tirar tudo dela, mas o diabo não quer tirar as coisas de você. Sabe por quê? Porque são as coisas que tiram você de Deus. Por que o diabo vai tirar as coisas de muita gente, se são as coisas que tiram ela da presença de Deus? Porque, gente, se o diabo aparecesse em pessoa para a gente ia querer alguma coisa com ele? Fala a verdade. Não, nós íamos exorcizar ele em nome de Jesus. Nós íamos dizer em nome de Jesus: bata em retirada, vai embora. Por quê? Então o diabo não quer tirar as coisas da gente, porque as coisas têm tirado muita gente da presença de Deus.
Por que você acha que há muita gente desmotivada? Por quê? Porque elas estão fora da comunhão. E quando você conversa com uma pessoa desmotivada, há dias atrás encontrei uma pessoa e eu perguntei para ela, eu falei, e aí, não te vejo mais? Eu não te vejo mais. Como é que você está? E aí ele deu as desculpas dele. Aí ele deu um monte de desculpas. Mas eu percebi uma pessoa desmotivada com a igreja, desmotivada com Deus, desmotivada com Jesus. E aí ele perguntou, e você, pastor, como é que você está? Eu falei, eu estou muito bem, graças a Deus. E não adiantava eu querer explicar para ele, porque ele não ia entender. Porque na grande verdade, gente, às vezes a gente quer explicar algumas coisas que não dá para explicar. Não dá, tem coisa que não dá para explicar. Exemplo, se eu pedisse para você, explica o amor para mim. Você diz para mim assim, pastor, eu estou amando uma pessoa. Eu falei, explica esse negócio para mim. Como é que você ia explicar? Talvez você me diga assim, eu estou com uma saudade tremenda, pastor, de alguém. Eu pergunto para você, me explica a saudade. Como é que você vai explicar essas coisas? Essas coisas são sensitivas, a gente sente. A gente não tem como explicar. Você diz para mim, eu estou com fome. Aí eu ia falar para você, explica a fome aí para mim. Por que você sente fome? Explica para mim. A mesma coisa é Deus. Você já percebeu que a gente cantou um monte de canção aqui para alguém que a gente não viu, que eu nunca vi Jesus. Eu cantei para ele aqui, eu levantei a mão para ele, eu aplaudi a ele, eu glorifiquei a ele e eu nunca vi ele. Como é que eu vou explicar isso? Por isso que alguns dizem que religião não se discute, experiência não se discute. Mas tem muita gente que já não sente mais essas coisas. Tem coisa que a gente não tem como explicar. Alguns nos perguntam, explique Deus. Eu pergunto, como explicar? Lembra de João 9, daquele cego? O cego foi curado. Aí os religiosos foram até ele e falaram, mas quem que é você? Quem que te curou? Conta a sua história para nós. Você é cego mesmo? Mas aquele homem que fez as coisas por você é um pecador. Aí o cego falou, se ele é pecador, eu não sei, cara. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu estou enxergando. Então, eu não tenho como explicar para você, eu não tenho como explicar, mas quando eu canto para ele, quando eu levanto a minha mão para ele, quando eu oro a ele, acontece uma coisa tão boa dentro de mim, eu não tenho nem como te explicar isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, é bom demais viver em comunhão com Deus. Não dá para você explicar isso. Como é que você vai explicar isso para as pessoas? Sabe? Então, a nossa comunhão determina a nossa experiência, gente. A nossa comunhão determina a nossa experiência. E nós não podemos deixar o diabo roubar isso da gente. E ele está roubando isso, mas de um monte de gente. De um monte de gente. Ele vai roubando. Então, a primeira coisa que o diabo quer roubar de mim, de você, é a capacidade, é a possibilidade da comunhão. Porque o diabo sabe. O nosso arqui-inimigo sabe. Às vezes a gente fica preocupado da pessoa sair da igreja, né? Mas a pessoa, ela não sai da igreja primeiro. A pessoa sai da presença de Deus primeiro. E aí depois o diabo vem e arranca ela da igreja. É assim que ele trabalha. Então ele faz o quê? Ele tira a pessoa da presença de Deus dentro do lugar que essa pessoa deveria estar desfrutando de comunhão. Que esse jovem deveria estar desfrutando de comunhão. Mas por que ele não está desfrutando de comunhão? Porque a vida dele é muito dividida. A vida dele está dividida entre o mundo e Deus, entre os prazeres e a vontade de Deus. Aí ele fica com aquela vida dúbia. Ele não consegue se firmar. Há dias atrás eu conversei com um jovem que me disse isso: pastor, eu vou ao altar, pastor, eu busco a Deus, pastor, eu choro no altar, pastor, eu me entrego. E eu acreditei em tudo que aquele menino me disse. Mas ele não tem resistência. Ele não consegue resistir às vontades dele. Ele não consegue resistir às vontades que ele sabe que Deus não aprova. Ele sabe. Ele sabe que Deus não aprova aquilo, ele sabe que Deus não quer aquilo para ele, e Deus não quer por simples capricho, Deus não quer porque não é bom para ele aquilo, e Deus não quer aquilo.
Mas aí ele não consegue, sabe? Ele não consegue por quê? Porque ele não tem força. E por que ele não tem força? Porque ele não tem comunhão. E por que ele não tem comunhão? Porque ele não se decide. Porque tudo que Deus fizer na tua vida e na minha vida será feito por causa das decisões que a gente tomou. Deus, ele honra decisões. Deus, ele honra propósitos. É isso que Deus honra. Então o diabo quer roubar essa capacidade de comunhão. O diabo quer roubar o lugar de Deus em nós. Eu não falei ainda há pouco que o interesse do diabo não é tirar coisas da gente, porque são as coisas que tiram a gente de Deus. Gente, isso é muito sério o que eu estou lhe dizendo. São as coisas que tiram a gente de Deus. As coisas, sabe? A Bíblia diz que quando Jesus se levanta e vai lá, os discípulos estavam dormindo de tristeza. Sabe, Deus no lugar da vida de muitos, na vida de muitos não há lugar mais para Deus, não há altar mais para Deus. Há muitos quartos que não tem mais um altar, há muitos lugares que não tem mais um altar, há vidas que não tem mais um altar. Deus não tem mais lugar na vida de muitos. Deus não tem lugar no Instagram do cara, Deus não tem lugar no Facebook do cara, Deus não tem lugar na rede social do cara, Deus não tem lugar em nenhum lugar da vida do cara. Por quê? Porque esse lugar está sendo roubado, essa comunhão está sendo roubada. O diabo não quer tirar coisas de nós, pois as coisas passam a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Por que que ele vai tirar alguma coisa que tira o lugar de Deus na nossa vida? Por quê? Ele não vai tirar. As coisas roubam o nosso tempo, e aí a gente vai dando nossas desculpas para Deus. Exemplo aqui, ó. Quando eu perguntei para aquele menino: eu não vejo você na igreja. E aí, o que está acontecendo? Ele falou: estou trabalhando muito. Quais são as outras desculpas que a pessoa dá para não estar em nenhuma igreja, não estar diante de Deus? Qual é a outra? Eu estou estudando muito, eu estou trabalhando muito, eu estou cansado, pastor, é muito difícil para eu chegar até a igreja, o trânsito muito pesado. Pastor, eu não estou indo muito na igreja porque por causa dos meus filhos. É coisa que eu escuto constantemente quando eu pergunto. Aí eu pergunto para você: essas são desculpas que as pessoas dão para justificarem a sua desmotivação. São desculpas que elas dão. O trabalho não é desculpa para a pessoa não estar presente, não estar em comunhão. O estudo não é desculpa para a pessoa não estar em comunhão. Os filhos não são desculpa para as pessoas estarem em comunhão. Não. As pessoas não são desculpas para não estarem. Porque tem gente até que fala, esse rapaz fala: não, pastor, eu fiquei chateado com as pessoas. Eu falei: gente, você vai ficar chateado com gente a vida toda. Se toda vez que você ficar chateado com gente, você sair do lugar que você está, você não vai parar em lugar nenhum. Porque onde tem gente tem chateação. Você concorda comigo? Amém ou não amém? Onde tem gente, as pessoas elas dão desculpa para tudo: trabalho, estudo, filho, pessoas. Aí eu pergunto para você uma coisa: trabalho é bênção ou é maldição? É bênção. Pessoas são bênção ou maldição? São bênção. Filhos são bênção ou maldição? São bênção. Agora eu te pergunto: por que essas bênçãos então afastam as pessoas? Estão afastando as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine que você seja Deus. Imagina que você seja Deus e eu seja o seu filho, que você ama muito. Você é Deus e eu sou seu filho, e você me ama tudo. E o pai que ama, ele tem prazer em o quê? Cuidar desse filho, abençoar esse filho, não é verdade? Então você é Deus, eu sou seu filho e você me ama. Aí você me dá um carro bacana, você me dá um carro legal. Só que esse carro me distancia de você. Você me dá um dom maravilhoso, só que esse dom me afasta de você. Você
me dá a oportunidade de estudar onde eu quero, só que esse estudo me afasta de você. Você continuaria dando a mim coisas que me afastam de você? Eu jamais daria algo para o meu filho que fizesse com que ele se afastasse de mim. E às vezes a gente está reclamando do que a gente perde, mas às vezes é Deus arrancando da gente, porque Ele quer você. Deus, Ele quer você mais do que tudo que você possa fazer para Ele. Você sabia disso? Mas Ele vai roubando, o lugar de Deus vai sendo roubado. Gente, tem gente que fica com o celular o dia inteiro. Ele tira 70 fotos durante o dia, postando nas redes. É bico de todo jeito. E posta nas redes, e é todo lugar, é todo lugar. Deus não tem mais tempo na vida dele. Não há mais lugar para Deus. Não há mais um espaço para Deus. Não há mais um lugar para Deus. Não tem, não dá, não tem lugar para Deus na minha vida, não tem. E às vezes Deus tem que tirar tudo da gente, para nós não perdermos aquilo que Ele nos deu. Então pensa sobre isso. A primeira coisa que Ele quer roubar da gente é a nossa comunhão. Ouvindo isso, será que você percebe alguma coisa que está te roubando tempo? Que está te roubando, está te roubando. Ele não precisa matar você. Já pode matar eu e você, e a gente está parecendo que está vivo. Outra coisa que ele quer destruir, sabe o que ele quer destruir? A nossa identidade. O diabo quer destruir a sua identidade. A Bíblia fala que quando Jesus foi preso, os soldados vieram, e aí a Bíblia fala que o Pedro sacou da espada, e o que o Pedro fez? Cortou a orelha do soldado. Na verdade, Pedro não queria cortar a orelha, Pedro queria cortar o pescoço do cara, só que ele errou, pegou na orelha. Você acha que no escuro Pedro mirou a orelha do cara? Pedro era pescador, gente. Pedro não era um atleta de esgrima, não. Pedro era pescador. Então quando ele pegou, ele mirou o pescoço do cara, errou, pegou na orelha. E Jesus o repreendeu severamente. O que Jesus falou para ele? Basta. Essa não é a sua identidade, Pedro. Pedro, você não foi chamado para isso. Todos nós precisamos fortalecer a nossa identidade. A gente não pode ser como camaleão. Camaleão, ele vai mudando, ele muda a cor dele. E a gente também não pode, o jovem não pode ser assim. Gente, em todo o meu viver, eu trabalhei isso na minha vida. Porque se o diabo puder, ele vai desconstruir a sua identidade. Ele vai desconstruir você. Ele vai tentar desconstruir você, desconstruir a mim, ele vai tentar nos desconstruir. É claro que quando mais jovens, nós estamos mais suscetíveis a algumas mudanças. Quando você tiver a minha idade, você vai ser outra pessoa, muito mais madura, muito mais capaz. Você vai ser, é o curso da vida. Agora, nessa fase da vida, a gente precisa estar construindo a nossa identidade. A nossa identidade está sendo construída a cada dia. E a gente não pode permitir que o diabo roube isso também. O diabo quer roubar a sua identidade. Ele quer fazer com que você entenda a todo custo que você não é aquilo que Deus diz que você é. Ele quer que você entenda a todo custo que você não é aquilo que o Senhor Jesus disse que você é. Ele quer desconstruir isso. Se ele puder, ele vai influenciar você para uma vida alheia a Deus e a sua igreja. Ele vai fazer isso. Ele vai preparar um laço, ele vai preparar. Havia uma linguagem que nós usávamos quando nós éramos jovens na igreja. Um jovem, quando a gente percebia um laço na vida do outro, cuidado aí, irmão, que é laço esse negócio aí. E a gente dava um toque um para o outro. Era uma brincadeira entre nós. Olha o laço, hein? E ficava todo mundo esperto, porque a gente sabia. Então a nossa identidade precisa ser fortalecida.
E como que a nossa identidade é fortalecida? Isso é feito no dia a dia. Gente, eu sempre soube o que Deus queria de mim. Eu nunca deixei de saber o que Deus queria de mim. Nunca. Eu nunca tive dúvidas do que Deus queria de mim. Dúvida não. Eu sabia o que Deus queria de mim. Eu sabia que Deus queria a minha consagração. Eu sabia que Deus queria uma vida que influenciava e uma vida que não fosse influenciada. E eu vim trabalhando isso na minha vida para que eu não sofresse no meu viver. Porque a gente sofre à medida que a gente violenta a nossa identidade. A gente vai sofrendo à medida que a gente se autoviolenta. A gente vai sofrendo à medida que a gente se autodestrói. A gente vai sofrendo à medida que a gente vai se autodegladiando, porque a gente sabe o que Deus tem para a nossa vida. E eu não tenho dúvida que se você está aqui e você tem ouvido da parte de Deus, você sabe o que Deus quer de você. E por você saber o que Deus quer de você, você precisa fortalecer isso. Meus irmãos, eu paguei um alto preço na minha juventude. Eu paguei um alto preço. Eu paguei um alto preço às vezes de ser sozinho e solitário. De ficar sozinho. Porque a maioria não queria o propósito que eu queria. Porque a maioria não queria o lugar que eu queria. Porque grande parte não queria o lugar que eu queria. E quantas vezes eu não fui seduzido de alguma maneira? Para que a nossa identidade seja fortalecida, a gente não pode fugir de confronto. É no confronto que a gente cresce, é no confronto que a gente amadurece. Eu fui confrontado muitas vezes quando menino. Confrontado muitas vezes quando menino, mas muitas vezes. Fui confrontado várias vezes quando menino. Eu fui confrontado por amigos que tinha. Eu sempre tive amigos bons, graças a Deus. Eu fui seletivo nas minhas amizades. Fui muito seletivo. E quando falo ser seletivo, eu falo que havia gente que eu tinha prazer de estar junto. E havia outros que eu entrava na oração e no incentivo para que eles estivessem comigo. Então era assim que a gente procedia. Então veja, a nossa identidade precisa de fortalecimento, e isso é feito dia a dia, através de nossas escolhas, de estar ao lado de pessoas certas, de estar ao lado do Senhor. Então fortaleça a sua identidade, fortaleça o seu caráter, não seja influenciado por pessoas que não valem a pena.
Gente, é difícil a gente entender. Há lugares que não combinam mais com a gente. Não é verdade? Não é difícil de entender isso, gente. Eu entendi isso cedo na minha vida. Há lugares que você sabe que são nocivos a você. A gente tem que saber disso. A gente tem que saber que tudo me é lícito, mas nem tudo mais me convém. Então, quando eu estou disposto a abrir mão daquilo que me é lícito, mas não me convém, eu estou fortalecendo a minha identidade. Eu estou fortalecendo a minha vida, fortalecendo o meu coração diante de Deus. Pedro agiu de igual forma com aqueles que vieram prender Jesus. Pedro agiu da mesma maneira. Pedro perdeu a capacidade de ser discípulo na pressão. Ei, como é que você se comporta diante da pressão? Como que você se comporta diante da pressão? Quando alguém diante da pressão diz assim: e aí, quem é você? Qual que é a tua? O que você pensa? O que você acha? O que você acredita? Como é que você se comporta? Como que você se comporta? Eu tenho visto alguns jovens ingressarem na faculdade, e eu tenho visto alguns, e graças a Deus são poucos jovens que ingressam na faculdade e aí acha que é bonito ser feio e diz que virou ateu. Vai caçar o que fazer, falta de experiência, falta de profundidade na sua vida. Que é isso, gente? Há tempos atrás eu conversei com uma menina que disse para mim que agora ela não acredita mais nas coisas. Eu falei: você nunca acreditou. Você nunca teve profundidade de caráter. Você nunca teve profundidade. Você deixou que a sua identidade fosse roubada. Você permitiu que essas coisas fossem roubadas, fossem tiradas de você. Pedro perde a capacidade de ser discípulo na pressão. Ele perde o propósito de sua missão. Jesus o repreende dizendo: basta, Pedro. E na verdade, Pedro começou a perder quando ele não ouviu o conselho de Jesus. Porque Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Se o Pedro tivesse humildade e dissesse: Jesus, por favor, faz alguma coisa por mim, eu não quero fazer isso. Eu não quero ser uma vergonha para o Senhor, não. Mas ele não falou isso. Ele falou: a todos eles podem, eu não vou negá-lo. Eu não vou negá-lo. Então o diabo quer roubar a tua identidade. Não deixa o diabo roubar a tua identidade. Não deixa ele roubar a tua identidade, não, jovem. Não deixa ele roubar a tua identidade, não. Sabe, diga para que você veio. Diga de quem você é filho. Diga quem você serve. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele no último dia. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e diante dos anjos que estão nos céus. Tinha um garoto, Rafael, que era da Igreja Batista, aqui de Suzano. Acho que Rafael mesmo, ele fazia medicina. E ele havia me procurado certa vez, e ele falou: pastor, eu arrumei um problema sério na minha vida. Eu falei: qual? Porque eu assumi minha fé na faculdade. Eu falei: que legal, cara. E aí, como é que foi o papo de assumir a fé? Pastor, começou um assunto lá de sexualidade, papai, aquele assunto foi rolando. Aí eu quieto, só observando, só ouvindo. Aí alguém perguntou: e aí, Rafael, você que é da igreja, como é que é esse negócio para vocês? Aí Rafael: a gente dá um tempo, né, velho? A gente vai esperando. O que, mano? Você está querendo dizer que você então, por causa da fé que você tem, você não vai transar, não, cara? Ele falou: não vou não. Eu vou segurar a onda. Eu escolhi esperar. Cabeça do cara. Ele falou: pastor, vou falar para o senhor, amor. Ele falou para mim. Ele falou assim: olha, no meio lá da turma de medicina o bicho pega, pastor. É terrível o negócio. Terrível. E aí ele falou para mim: pastor, as meninas faziam fila para ver quem era a primeira que ia transar comigo. E eu segurei a onda, pastor. Eu nunca mais conversei com o Rafael. Ele se mudou de Suzano, foi embora. Eu espero que ele tenha se formado, que ele seja um grande médico. Eu não sei como é que está a vida dele.
Mas ele foi conversar comigo porque ele queria tirar a atenção de cima dele. E eu disse para ele: Rafael, confesse o Senhor Jesus onde quer que você esteja. Não tenha medo, cara. Jesus disse que aquele que me serve, o Pai o honrará. A honra de Deus vai vir sobre a sua vida. Assume tua fé. Está tão difícil hoje as pessoas assumirem a fé, gente. Verdade. Você sabe por que o cristianismo está tendo uma dificuldade muito grande? Por causa disso. Porque as pessoas não estão assumindo a fé. Você sabe quem está assumindo a fé e está crescendo pra caramba no mundo inteiro? O islamismo. Os caras assumem a fé deles. Os caras se explodem pela fé deles. Não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo que eles têm uma convicção. Eles têm uma identidade. E a gente precisa ter uma identidade cristã. Eu conheço um cara de Deus. Esse cara é de Deus. Esse cara é de Deus, é meu amigo. Ele namorava uma menina que chegou nele e falou assim: aí, vamos para o motel comigo? Ele falou: eu não vou não. Aí a menina falou para ele: o que é? Você não é homem não? Falou para ele: você é viado? Ele falou: não, não vou não. Eu não vou. E o cara não foi. E ele não indo, o que aconteceu? O namoro acabou. Hoje esse cara está casado, tem uma família bonita. Mas sabe por que ele falou isso para a menina? Porque ele tinha uma identidade. Quando a gente tem identidade, a gente tem resposta. Quando a gente tem identidade, a gente se guarda. Então, ele quer destruir a nossa identidade. E para terminar, o diabo quer roubar a nossa capacidade de compromisso. Gente, está tão difícil de achar gente compromissada hoje com tudo. Todo mundo é superficial. Todo mundo é superficial. Claro, aqui essa noite não, por aí. Todo mundo por aí é superficial. É difícil arrumar gente comprometida. Como é difícil. O cara vai arrumar, o cara está desempregado faz 3 anos. Aí surgiu a oportunidade de emprego, ele vai para a entrevista. Aí ele fala assim: olha, tudo bem, eu estou desempregado há 3 anos, mas eu quero saber como é que eu vou trabalhar aqui, porque eu não quero trabalhar nem sábado, nem domingo, e uma folguinha no meio da semana seria bom para mim. O cara não quer ter compromisso. Uma vez um rapaz que estava desempregado há tanto tempo, ele falou para mim: pastor, eu fui na empresa, eles me chamaram para trabalhar, mas aí eles falaram que eu tinha que trabalhar a tal horário, e aquele horário atrapalhava o culto. Eu falei para ele: rapaz, vai caçar o que fazer, rapaz, você não está precisando trabalhar não. Verso 54 de Lucas 22 fala que Pedro ele fez algumas coisas que não devia fazer, né? Olha o que diz aí, ó. O Pedro vai caindo, né? Olha como é que o Pedro perde o compromisso. Jesus disse: ô Pedro, você vai me negar e antes que o galo cante, tu me nega 3 vezes. Então Pedro nega o seu Salvador. Pedro se esquece da sua chamada. Pedro se esquece de quem ele era. Pedro se esquece de sua missão. Pedro se esquece das revelações que ele teve do céu. Lembra? Você é o Filho de Deus. Ele esquece daquilo. Pedro esquece as palavras de Jesus. E Pedro mais uma vez foi roubado. Pedro estava se destruindo. Pedro estava sendo matado. Olha o que diz aí, o verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia como, gente? De longe. Pedro começa a seguir Jesus de longe agora. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos eles sentados, assentou-se Pedro entre eles. Vamos entender isso aqui. Olha como foi a queda de Pedro. A queda de Pedro, ela foi... O compromisso de Pedro, ele não perdeu o compromisso de uma hora para outra. Ele veio perdendo o compromisso. Ei, diga: ninguém perde as coisas de uma hora para outra. Tudo tem um caminho. Pedro perde o compromisso. A Bíblia fala que então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Primeira coisa, Pedro seguia de longe.
Jovem, ou você se aproxima, porque enquanto você estiver de longe, você não terá vida dentro de você. Você tem que fazer uma decisão. Não siga de longe. Quem segue de longe não aprende as coisas como deveria, não entende as coisas como deveria. Ele segue de longe. Depois ele se assenta junto deles, no meio do pátio, juntos se assentaram. E aí diz que Pedro toma lugar entre eles. Pedro me lembra o Salmo 1. O que o Salmo 1 diz? Pedro está andando, Pedro está caminhando, Pedro está andando. E o Salmo 1 diz que não se detém. Ou seja, Pedro para. Ele se detém no caminho de quem? No caminho do pecador. Ele se detém naquele lugar. Ele se detém com aquelas pessoas. Ele fica ali. Ele se detém. E depois que ele se detém, ele segue de longe. Aí ele está caminhando. Para entre eles. Quando ele para entre eles, ele começa a ser influenciado por aquela gente. Pedro se assenta. Pedro começa a receber conselho deles. E Pedro começa a ferir todos os princípios da sua vida. E Pedro agora está sendo roubado onde? Na sua capacidade de compromisso. Está sendo roubado porque ele não tem mais compromisso. Ele não está mais compromissado. Ele nega Jesus. Ele fala, eu não conheço, eu não sei, eu não andei com ele, eu não sei quem ele é. Ele está esquecido de tudo da vida dele. Está esquecido. Como é que pode Pedro esquecer? Mas sabe por quê? Porque o diabo estava roubando dele isso. E nós não podemos deixar essa história se repetir na nossa vida. Nós não podemos deixar essa história se repetir na nossa história. Não. Você não vai fazer isso. Você não vai se deter no caminho do pecador. Você não vai se assentar à roda dos escarnecedores. Você não vai andar no conselho dos ímpios. Porque o diabo rouba o nosso compromisso à medida que a gente faz isso. Nas nossas conversas diárias com gente que abandona a fé, um menino também me dizia, pastor, eu saí da igreja porque o pessoal que eu ando é mais legal. Eu falei, verdade. O pessoal da igreja não é bacana mesmo não, cara. A turma que você anda é boa, eu estou vendo a sua vida. É isso mesmo, cara, você está certo. Fica com eles. Gente ruim está tudo na igreja, cara. Gente boa está aí, ó, andando nesse mundão aí, ó. Gente boa está aí, fica firme, cara. Não, pastor, não foi. Não, cara, vai, segue teu caminho. Seus colegas são mais legais mesmo, cara. São gente melhores mesmo, é verdade, cara. A igreja só tem problema, cara. Só tem gente problemática na igreja, cara. Isso aí, cara, segue teu caminho, vai fundo. Vai fundo. Vai fundo pro inferno, quase falando isso para ele. Segue teu caminho, vai nessa. Porque ele começou a falar mal de todo mundo da igreja. Que a igreja é ruim, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Os seus amigos são melhores. Turma que você anda é bacana. Gente que nunca assume um compromisso e quer que os outros não assumam também. Gente que não quer andar na presença de Deus e quer que o outro não ande também. Ei, seja seletivo, seja esperto, seja inteligente. É melhor você ser amigo de Jesus do que amigo de gente assim. Gente que te afasta de Deus. Gente que ao invés de trazer você para perto, leva você para longe. Gente que ao invés de te dar conselhos abençoadores, te dá conselhos de morte. Gente que te convida a fazer o pior. Gente que te convida a ser inimigo de Deus. Não, nós temos que... Não podemos deixar o diabo roubar de nós essa capacidade de termos compromisso. Não deixa roubar você não. Você está aqui comigo, amém ou não amém? Não deixa ninguém roubar isso de você não. A pessoa sentava aqui na frente, nos primeiros bancos. A pessoa, eu estou dando, claro, eu estou falando em tese. A pessoa sentada aqui nos primeiros bancos, ela se quebrantava com aquilo que Deus dizia. Daqui a pouco ela já está lá na última cadeira, quase lá na rua. Por quê? Porque está ouvindo gente errada, porque está escutando gente errada, porque está se aliançando com gente errada. Você tem gente que provoca em você fome de Deus, e você tem gente que provoca em você raiva de Deus. Você tem gente que provoca em você desejo de buscar Deus, e você tem gente que vai matando isso dentro de você, e você tem que saber quem são essas pessoas.
eu falo isso por experiência. Eu também já tive gente que quis me tirar do propósito. Eu já tive gente perto de mim que quis me arrancar do propósito, mas eu sempre fui muito determinado naquilo que eu queria para Deus. Então, será que Satanás não tem roubado? Pedro se esquece. Já imagina Pedro lá seguindo Jesus de longe, assentado com aquela turma, falando com aquela turma, praguejando com aquela turma, falando palavrão no meio daquela turma, que é isso que o texto diz, que ele praguejava, falava palavrão no meio da turma. O discípulo de Jesus, o cara que foi chamado por Deus. Você imagina? Pedro, cadê o teu chamado? Pedro, Jesus te chamou. Pedro, Jesus, Ele chamou você para ser discípulo. Pedro, você estava andando com Ele. Pedro, você ia para o monte. Você, Tiago e João, eram íntimos de Jesus, cara. Jesus ia lá para o monte da transfiguração. Pedro, você viu sinais lá, Pedro. Pedro, por que você está se esquecendo do que eu te chamei? Olha para que eu te chamei. Por que você está nesse lugar? Por que você está com essas pessoas? Por que você anda com gente assim? Pedro, eu não quero isso para você. Mas a gente vai se deixando levar. A gente vai se deixando levar. Ah, pastor, não tem nada a ver. Pastor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E esse nada a ver custa caro. Essa noite eu queria que você pensasse sobre isso. Não deixe o diabo roubar você, não. Se você se percebe sendo roubado ou roubada, não deixa as coisas continuarem assim, não. Tem identidade. Amém? Tem identidade. Você, menino, você garoto, você tem uma vida linda pela frente, cara. Não compromete tua história, não. Você, menina, você tem um futuro lindo pela frente, uma linda família que será formada através de você. Não compromete tua história, não. Não pensa que você está perdendo. Uma jovem chegou em mim na minha sala, com os olhos cheios de água, uma menina consagrada. Ela falou: pastor, às vezes eu não sei. Eu falei: o que você não sabe, pastor? As coisas não acontecem. Calma, filha. Caminha. Sua vida não pode dar errado se você serve ao Senhor. Eu tive essas... Se eu posso dizer que eu tive crise, era só essa que eu tinha. Às vezes eu perguntava para mim: será que vale a pena ser o que eu tenho sido? E Deus tem me mostrado que vale a pena ser o que eu sempre quis ser. E não pensa você que eu perdi esse propósito, não. Eu continuo nesse mesmo propósito. Todos os lugares que eu vou, seja lá onde quer que eu esteja, eu sei quem eu sou. E por saber quem eu sou, eu conheço a minha identidade. E eu cuido disso. Pode todo mundo falar, pode todo mundo fazer. Eu não sou todo mundo. Não é porque todo mundo faz que eu faço. Não é porque todo mundo fala que eu vou falar. Não é porque todo mundo apedreja que eu vou apedrejar. Não é porque todo mundo diz que eu vou dizer. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. E você não pode ser. Você pode ser até uma Maria. O que você não pode é ir com as outras. Não vá com as outras. Não seja uma pessoa assim. Não seja. Eu não sou a maioria. Meus filhos cresceram ouvindo isso de mim. Você não é a maioria. Você não é todo mundo. Todo mundo pode fazer. Você não pode. Você não pode. Por que você não pode? Você não pode porque você tem uma identidade. Você tem um pai. Você tem uma família. Você tem alguém que lhe assiste. Foi o meu posicionamento. E hoje, o Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celeste, que nos ama, que nos quer bem, Ele quer o melhor para cada um de nós que está aqui. Ele quer o melhor para mim, quer o melhor para você, 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 para todos nós. Agora o que a gente precisa é sustentar a nossa identidade. Não deixe o diabo roubar nada de você. Ele é ladrão,
rouba, mata e destrói. Mas Jesus, Ele veio para te dar vida, e dar vida em abundância. Quer a vida abundante? Faz o que Jesus manda você fazer. Se você fizer o que Jesus mandar você fazer, a sua vida abundante vai se manifestar. A glória de Deus vai vir sobre você. Fique de pé. Pastor Jairo, já vem para cá, meu filho. Aleluia. O diabo é ladrão. Ele não vai roubar você. Naquele dia que aquela menina convidou o meu colega para ir para um motel com ela, aquele cara podia ter sido roubado. Ele falou para ela: não vou para um motel com você. Ela mexeu até com a masculinidade dele, mas ele falou: eu não vou. Eu não vou. Quais são os convites que têm sido feitos? Quais são as tentações que têm batido a sua porta, que você fala assim: caramba, meu, puxa, vou, não vou, faço ou não faço? Aí você: não, Deus, eu não vou fazer porque não é teu negócio para minha vida isso daí não, eu não quero não. Você sabe, eu sempre vivi uma expectativa de que Deus está me olhando, né? Deus está me olhando assim. Deus não está me olhando esperando que eu erre para Ele me castigar, não. Deus está me olhando com aquela expectativa de que eu vou vencer, de que eu vou superar essa tentação, de que eu vou triunfar. Eu entendo, eu já vivi esse tempo que você está vivendo. Eu já tive 15, 16, 17, 18, 19, e é muito legal ter essa idade. Eu já tive 20, 21, 22, 23, 25, é muito legal ter essa idade. É muito joia. Eu fico olhando aqui, às vezes eu vejo na igreja as moças bonitas que tem aqui, os caras bacanas que tem aqui também. Eu fico olhando esse tempo, que tempo bom, que tempo gostoso. Tempo que a gente se paquera, que a gente se olha, que a gente se gosta. Puxa vida, esse tempo não tem. Cara, como é legal quando a gente nutre bem a nossa vida. Puxa, eu nutri bem a minha vida, meu. Deu certo. Dá para vencer, dá para triunfar, dá para vencer as tentações, dá para triunfar, gente, claro que dá, caramba. Se eu conseguir, imagina você. Se eu conseguir, o cara tão complicadinho às vezes, mas eu consegui, cara. O cara carente que nem eu, meus filhos falam que eu era carente quando eu conto a minha história para eles, acho que eu era mesmo. Eu triunfei, meu. Cheguei lá, estou chegando. Alguns lugares, outros eu já cheguei, mas você é especial. Você quer fortalecer tua identidade? Quer fortalecer tua vida? Você quer mesmo comunhão com Jesus? Responde para você. Não é simples assim como eu estou lhe dizendo, é verdade. Mas quando a coisa flui por amor, gente, fica tudo mais leve. Você tem que amar Jesus, amar a Deus. Quando você ama, tudo fica mais fácil. Curva a sua cabeça.